Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Baú do Votu. Estamos gravando aqui no Parque da Cultura, um lugar maravilhoso, um cartão postal de Votuporanga. E esse programa vai ao ar toda semana e cada semana nós estamos trazendo um convidado para falar sobre a história de Votuporanga, para ficar registrada a nossa memória, para que as futuras gerações saibam o que foi Votuporanga e toda a trajetória até hoje. E hoje eu tenho um prazer enorme de falar com o empresário, político, Rames Cury, que sabe tudo de Votuporanga. Rames, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Ô Rames, quando que você veio para Votuporanga? Meus pais, eu tinha só um avô e um tio de família, né? Nós éramos em 3. Eles vieram em 41. E eu, como estava terminando, antigamente era o grupo escolar, Sei. ia precisar ficar em Itajubi, onde eu morava, mas até março de 42. Março de 42, eu vim para Votuporanga. Sei. A cidade tinha mais ou menos uns 2.000 e poucos habitantes. A cidade era novíssima. Não, né? Tinha 5 anos, né? Era uma vila, né? Era uma vila. Vila. E você veio fazer o quê? A sua família veio fazer o quê em Votuporanga? Nós tínhamos uma loja, meu avô tinha uma loja de tecidos e armarinhos lá em Itajubi. Meu pai eu fiquei órfão, né? Meu pai era sertanista, ele gostava de sertão. E ele veio para essa banda de cá de Rio Preto, ele falava Sertão de Rio Preto. Antigamente era tratado assim. E ele falou que para a gente mudar para cá, que seria uma cidade de futuro. Então, eles resolveram vir para cá, montar a loja antiga Casa Verde. Não sei se lembra da Casa Verde. Então, nós montamos a loja ali onde hoje é Magazine Luiza. Sim. Era do senhor Antônio Magre até o salão, era alugado. Do Dias Martins para lá era mato mesmo. E até no cinema tinha um pouquinho de algumas lojas, né? Do cinema para cima era plantação de algodão, era plantação de arroz, né? Tinha muito café também. Então Votuporanga era praticamente assim da rua Itacolomi até a rua... Até a praça. Até a praça. Até a praça. Da praça para lá já era roça, né? Era roça. Era só aquele centrinho. Só mesmo. o centrinho, só poucas ruas. Né? Agora, vocês vendiam para quem? Quem era o consumidor de vocês? Tão pouca Era gente. povo de sítio. Povo de Era sítio. lavoura, né? Tinha muita lavoura aqui. Café, essas coisas. Então, era o famoso brinhaço, né? Para fazer calça. Não tinha confecção. Não tinha. Era mandado fazer as roupas, né? Camisa, calça, era mandado fazer. Então a gente vendia o tecido para isso. E quando vocês montaram o famoso Grampos Carla? Meus primos tinham em São Paulo uma indústria de grampo, 2, né? E tinha outro primo de Itajubi com fábrica de grampo. E eu resolvi montar uma fábrica aqui. Foi muito difícil no começo. Mas foi muito porque famosa. Em Taquaritinga tinha uma indústria, Ondec, era difícil de combater. Então, quando eu montei, eu tinha um Voquezinho 66 que eu tirei, lotava ele de grampo e saía vendendo de caixinha, não, em cabeleireiros. Em cabeleireiros. No fundo de quintal até vendia. Depois, meu tio, nós tínhamos loja, comprava tecido em São Paulo, ele ofereceu até para uma firma muito grande, Coracho, e ele comprou, de lata, 10.000 caixas. Aí eu falei para o meu tio, será que eles vão pagar, né? A gente não tinha vendia 10 caixinhas, ele comprou 10.000. E ele queria comprar toda a minha produção se colocasse o nome dele. E eu falei, seu José, ele se chama José Coracho. Seu José, eu queria fazer meu nome, né? Eu queria fazer a minha marca. Por que Carla? Carla, minha filha, a mais velha. Sua filha. Eu tinha ela, era pequenininha, então montei a fábrica de grampo. E chegaram até a exportar, né? Não, eu vendia muito na 25 de março. E como a 25, esse pessoal do Paraguai, todo mundo vai comprar na 25, né? Então ia para os outros países,
por você, mas... Um dia, por brincadeira, o doutor Álvaro falou, olha, eu trouxe uma caixa de grampo importada para você. Ele foi do Paraguai e trouxe uma caixinha do meu grampo. Aí eu guardei a caixinha. O doutor Álvaro fez isso aí. Bom, então o senhor, a vida inteira, sempre ligado ao comércio. Sempre comércio. Comércio é indústria, né? Depois, por fim, eu tinha, em sociedade com o doutor Joaquim, uma fazenda em Mato Grosso também, né? Sim. Então eu tinha os três. Fazia as três coisas ao mesmo tempo. Corria muito. Então, quando o senhor veio para cá, o prefeito era o... Era o João Leite, João né? Leite. Ele foi nomeado. Foi nomeado João Leite. Depois teve eleição, ele foi reeleito. Mas a primeira vez ele foi nomeado prefeito. Ele era de Cedral. Américo, não era? O São João Leite era Cedral, né? Aí, de Américo era o doutor Jamilo, né? Américo. Era o Jabur. Foi vice-prefeito. Foi vice. Como que era a política nessa época? Eu vou te falando com 5, 6 anos, 10 anos de idade. Como que era a vida pública? O que o prefeito fazia? Porque não tinha dinheiro. Como que era isso? Olha, não tinha nada. As ruas de terra, não tinha água, não tinha luz. Depois montaram um motor ali na rua Santa Catarina. Que era do Nicola Lupo. Eu não me lembro bem eu acho de que era quem do Nicola. Eles trabalhavam das 6 até as 10 horas da noite. 10 horas mas não era todo mundo que podia pôr luz em casa. Não tinha dinheiro para isso, né? E como que era? Vocês pagavam para ele? Pagava um X por mês. Nós mesmos não tínhamos luz em casa. Era tudo lamparina ou farolete, cada um com seu farolete. Agora sim, você pagava X por mês, independentemente de quanto você gastava. Podia gastar à vontade, não tinha relógio, não tinha marcador. E a água de poço? A água de poço, a privada era também... Aquela de buraco. Agora, a gente sempre comenta isso. O papel do poceiro era importante, né? Era importante. Até difícil de achar, né? Ele sempre ocupado, né? Porque tinha que fazer lá seus 7, 8 metros para poder achar água, né? E o sario, o balde... E eles iam naquela... Aquela enxadinha, para fazer, naquelas enxadinhas, enxadinha. E um poço demorava uma semana para fazer, né? Demorava. Depois tinha que azulejar com tijolo, né? Tijolar em volta para a água manter, né? Tinha mina, até achar a mina. Era uma vida difícil. Era difícil, muito difícil. Bom, carro nem pensar aqui. Não. O primeiro carro que teve em Votuporanga era do cavalinho Jeep. Até mulher não podia dirigir, ficava falada. Antigamente, a única que dirigia aqui era a Sidney Cavalim. Sim. Eles tinham um Jeep, né? Depois tinha um ônibus que era do Negrão, levava a gente até Mirassol para tomar o trem para São Paulo, né? Não tinha trem. Então vinha até Mirassol. E tinha uma jardineira que... pela estrada de terra, né? Essa jardineira era aquela de madeira ou não? Não, era mais ou menos, né? Essa com o motor na frente. Sim. Então a gente ia até Mirassol para pegar o trem para São Paulo, para fazer compras, né? Sim. Aí também vinha até Mirassol, o caminhão trazia a mercadoria até aqui. Era difícil, muito era difícil. complicado. Complicado, muito complicado. E quais as lojas que tinha em Votuporanga nessa? Tinha Casa Nader, que era de um árabe também. E a Casa Marinheiro, que era do japonês. Onde é o Banco do Estado hoje. Tá. Era o antigo Banco. Santander. Santander hoje. Ali era... E nós tínhamos onde é a Magazine Luiza, a loja. Vocês já chegaram e já montaram a loja? Já montamos, porque já tinha lá, né? Nós já tínhamos a loja. Lá em Itajubi. E vocês eram daqueles que vendiam para os sitiantes aí, recebia só na colheita ou não? Exatamente. O brinhaço, elas vendiam peça.
a pessoa pagava só na colheita. Sim. Então, marcava, ele pagava na colheita. Pagava direitinho. E pagava. Pagava. E não tinha inflação, né? Não tinha. Não tinha, mas Não ninguém tinha sabe. inflação, não tinha ladroeira, não tinha nada. Era tudo sério mesmo. Você podia vender tranquilo que a pessoa vinha e pagava. É, né? Pagava certinho. E era na caderneta, né? Você marcava Tudo na aqui e caderneta. marcava lá. Então, porque tinha essa coisa também, né, Ramos? Assim, quando tinha colheita, o pessoal vinha para a cidade e comprava peças de roupa para fazer a roupa para a família inteira. E né? era xadrez, vendia muito camisa xadrez e brinhaço, né? Sim. Era um brim grosso para a roça mesmo. Era próprio para isso. Vendia muito. Vendia as perfumarias, cachemira, buquê. Cachemira, existia. Agora, a roupa todo mundo vestia igual, né? Porque comprava peça. Tudo e comprava peça. Tudo igual. Era todo Que mundo coisa. igual. E isso vocês compravam em São Paulo. Comprava em São Paulo. Meu tio, eu era menor, criança não podia viajar sozinho. Meu tio comprava. Depois passou para mim, né? Eu continuei. E vocês vendiam chapéu Cury. E chapéu Cury, muito. Todo mundo usava chapéu Cury, né? Era a grande marca. Tem né? o Cury e tinha o Prada, né? O Prada era de lã. O Cury era de pelo, né? Pelo. Chapéu de pelo, Mas mais era durável. Mas era chapéu para passear, né? Não era chapéu Para para trabalhar. passear e para trabalhar também. Também? Tinha o grande para boiadeiro, né? E Tinha, todo mundo usava chapéu, né? Todo mundo. Todo mundo usava chapéu e capa. Capa ideal, né? Sim. Todo mundo usava. Muito cavalo na rua, carroça. Aqui o transporte aqui era charrete. Quando veio o trem para cá, até fui lá para ver o último trilho e tudo. O charreteiro ficava de prontidão lá Lá na na estação. estação. O pessoal vinha de charrete ou aquela jardineirinha, né? Vinha pra cá. E tinha pontos de charrete em vários lugares. Né? Tinha aqui na São Bento, Também. tinha no centro. A São Bento foi o primeiro bairro, a Vila Maria foi o primeiro bairro, né? Foi. O seu Maria que implantou o primeiro bairro de Votuporanga foi a Vila Maria. Então não existia. Quer dizer, da rua Tocantins para cá não tinha nada, né? Nada. Era só mato. Mato feio mesmo. E aí como é que foi? O seu Antônio Marinho, ele loteou. Loteou. Ele loteou, Aquilo era um ele sítio, deu uma né? parte, que é a Praça São Bento, ele deu para a igreja até. Era para ser igreja ali. Aí a igreja construiu onde ela está, né? A igreja de São Bento. Aí desistiram da praça ali, né? Porque ali do lado foi escola também, não foi? Ali perto da igreja, ali, não foi? Peroni não foi ali ou não? Não. O grupo escolar tinha, quando eu vim, tinha 4 salas. Era uma casinha onde está a prefeitura hoje. Isso. Era 4 salas. São os 4 anos de grupo. Era uma sala para cada ano. É uma sala para cada um. Então, tinha até a dona Ada, foi minha professora, a dona Ruth foi professora. Então, era 4 salas só que tinha em Votuporanga. E Votuporanga tinha uma coisa que era... Votuporanga não, a época tinha uma coisa... Que a gente fazia a admissão para sair do grupo para o ginásio. O ginásio tinha admissão. E tinha a dona Eu tive que Ormezinda. fazer. A dona Ormezinda Jatubá era professora, ela fazia. E eu fui da época antes dela ainda. foi antes, claro. Eu fui com a dona Ormezinda. E essa admissão, o que era, hein? Você era para escolher a escola? Não, para você, se você... Repetisse. Você podia repetir, não entrava não no ginásio. Não entrava no ginásio. Não entrava. Era um vestibular. No vestibular. Que coisa, Era interessante. Né? E a gente... não entrava mesmo, né? E eu me lembro que na dona Ormezinda, a carteira era caixa de madeira, essas caixas de... Sentava 2 em cada carteira, dois, né? Sentava 2 em cada carteira. Hoje é um luxo, né? O senhor lembra da primeira piscina de Votuporanga? Lembro, foi feita numa fazenda do Valdevir. Guena. Do Guena, né? Ali é onde é a fazenda do Mastrocola. No fim Do Pozo Bom ali. no fim do Pozo Bom. E Todo como... mundo ia, ela pagava... Então, como que funcionava? Era dele? Era dele. Pagava 5 cruzeiros na época e nadava. Ficava nadando ali. Nadava lá. E era bem frequentado. Muito frequentado. O que frequentava mais Votuporanga era a Cachoeira dos Índios. Então nós íamos, todo fim de semana ia para lá.
Ia para lá. A pessoa ia pescar também. O Dircinho era um... Tinha uma praia, tinha uma prainha. Bonito lá. Mas depois, com a usina da Água Vermelha, acabou a Cachoeira dos Índios, né? Encobriu a Cachoeira dos Índios. E aqui tinha muita ilha também, né? Tinha a Ilha do Massocola, a Ilha do Banco do Brasil. Do Jamilo. Do Jamilo. Eu não me lembro o nome agora. Mas eu cheguei na ilha do Dr. Jamilo. Era uma delícia aquilo aí também. E falando do Dr. Jamilo, ele foi um dos primeiros que teve carro também, né? Ele, Dr. Vicente. Esse Jeep, né? Ele era uma rural, não era? Rural Willis, isso mesmo. Eu acho que está com o Miguel até há pouco tempo, eles não venderam, não. Né? E eu lembro que as pessoas falavam que o Dr. Jamilo ele ia atender as pessoas em casa a cavalo. Debaixo de chuva. Ia mesmo. Porque não tinha... Os médicos iam em casa, né? Não. Aqui tinha o doutor Orlando Van Aer, doutor... Miranda. O doutor Salgado veio depois. O Salgado depois foi... trabalhou no posto de puericultura. Isso. É onde é a faculdade de medicina aqui na rua Pernambuco. Era uma pequenininha, mas era... Foi ele que foi o primeiro, né? Foi o primeiro, Foi. O primeiro postinho que teve aqui foi aquele. Só para criança também, né? Não atendia adulto. E já tinha Santa Casa. A Santa Casa depois foi feito na base de quermestre, né? O doutor Gerosa, o Orlando Van Aer, Miranda. Então eles faziam a campanha e foram construindo. Fizeram pequena primeiro, né? Mas deu para... A cidade era pequena também, né? Agora, qual foi o primeiro hospital? Foi a Santa Casa. Foi a Santa Casa. Depois tinha o Hospital São Paulo. Que era do... Onde era do doutor Jonas e do doutor... Emir? Não, o sogro do Dado. Mas era o doutor Jonas. O doutor Aí o doutor Jamilo... Eram os dois de São Paulo. Aí o doutor Jamilo montou... O doutor Jamilo montou o hospital... A Casa de Saúde. Casa de Saúde. Aí depois, futuramente, veio o Hospital Santa Catarina. Aí depois o doutor... o doutor Jonas e o sócio dele fizeram Santa Catarina. E venderam o São Paulo lá. E hoje nós só temos Hoje, poucos. Eu acho Votuporanga muito pouco hospital, né? Gozado, né? Votuporanga tinha muito menos habitantes e tinha mais hospital, né? Olha, podia ter menos vaga, claro. É o que o Celso falou. Votuporanga, com 15 mil habitantes, tinha 2 companhias aéreas. Fazia São Paulo, Ribeirão Preto, Rio Preto, Votuporanga, Paranaíba e Cuiabá. Mas quem voava aqui de Votuporanga? Todo mundo, o pessoal da região vinha para cá. Nós tínhamos 2 companhias aéreas. Uma até minha mulher trabalhava na Real, que era o do Denizar Vidigal, era o agente. E a VASP, eu era o agente da VASP aqui. Vendia passagem. E era voo diário, não? Semanal? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. A Real fazia até Cuiabá. Votuporanga, Paranaíba, Cuiabá. São Paulo, não? São Paulo, Ribeirão, Rio Preto, Votuporanga, Paranaíba e Cuiabá. Tá. E era o Douglas, né? Aquele com 2 vezes, né? Era o Douglas. Sr. Ramos, eu não sei se o senhor conheceu o Museu da TAM, lá em São Paulo? São Carlos. Em São Carlos, não. Tinha um Douglas. Nossa, aquilo foi uma pena ter fechado aqui. Bom, e aí o senhor foi trabalhar como agente e o senhor já tinha loja? Tinha loja e eu trabalhava assim, eu tinha uma secretária, né? Neuza Corrade, era a filha do Corrade, que tinha uma sapataria Corrade. E então, ficava lá no aeroporto? A Neuza ficava, não, ali é onde é o Hotel Vespa, ao lado tinha ainda tem, o salãozinho era ali. Então a pessoa comprava passagem aqui? Comprava passagem, emitia passagem. E ia para o aeroporto? Antigamente tinha que pesar o passageiro, a bagagem
quantos litros de gasolina tinha o avião, tinha que fazer o relatório, senão o avião não saía, não. Tinha que pesar o passageiro. Passageiro, tinha que pesar o passageiro. Tinha que fazer um relatório com nome, peso, bagagem, tudo. E onde que era o aeroporto? Ali no campo, na aviação, no bairro Aviação ali. No bairro Aviação. No final, no começo da Onofre de Paula ali. Ali já era, e até lá no cemitério, no fundo do cemitério. E que estrutura que eles tinham lá? Tinha o campo, a pista? Era de grama, não era asfalto, era terra mesmo. Mas tinha escritório, tinha alguma coisa assim? Ou era só a pista? Não, era uma casinha pequenininha, com a balança, tudo, e o escritório era aqui na cidade. A charrete ia buscar o comandante, tinha um carro do primo Beraldo, depois tinha um carro de praça, era só o primo Beraldo. Ele ia até no campo, ficava esperando o comandante, a aeromoça, trazer para o hotel Amazonas. Amazonas. Eles ficavam, pousavam ali. No outro dia cedo saía o avião para São Paulo. O Hotel Amazonas era do... Aonde está? Mas era do... O Hotel Amazonas era do Vespa, se não me engano, não é? Eu não me lembro quem era. Não era do Pouso Bom? Também. Depois passou para Depois passou para eles, Pouso Bom. Até eles mudaram para São Paulo. Era irmã do Mário Pouso Bom. Irmã? O dono era cunhado do Mário Pouso Bom. Então os comandantes vinham de charrete, alguns? Charrete. Depois passou a vir com esse carro do Primo Beraldo. Era um carro de praça. Aqueles antigos, né? E quando que começou a ter esses carros que hoje chamaríamos de táxi? Esses carros de praça, né, o senhor Ferreira? Quando começou a ter em Votuporanga? Depois que a cidade cresceu, a gente já nem Porque é o seguinte, as pessoas não andavam a pé, né? Muito charrete. Andava muito de charrete, né? Tinha muita charrete aqui. Muito ponto de charrete. Depois acabou, foi até proibido, né? Foi. Na verdade, as pessoas usavam os carros para ir para outra cidade, né? Para ir para Rio Preto, para ir... Porque aqui na cidade não tinha necessidade. Não, ia de Jardineira até... Depois passou para Balduíno, né? Entrava aqui em Tanabi, Balduíno, o trem parava lá e ia até São Alto em Balduíno. Depois de Mirassol, tocou mais um pouco. Depois foi embora até Santa Fé do Sul, né? Ficou um tempo parado em Cosmorama. Ficou um tempo parado. Em Balduíno, muito tempo parado. Engenheiro Balduíno. Mas assim foi Votuporanga e... Os prefeitos muito bons, todos tiveram muita sorte com o prefeito. Votuporanga teve sorte com o prefeito, sim. Uns melhores, outros piores, uns negros, mas de um modo geral nós não tivemos escândalos. Não fomos mal, não. Não fomos. Não fomos. Fomos bem de prefeito, sim. E de vice-prefeito nós tivemos bons vice-prefeitos. O senhor foi vice-prefeito do Mário Pouso Bom. Mário Pouso Bom, em 82, né? Ficamos 6 anos, foi um mandato de 6 anos, né? Para poder... E antes do seu Mário, o senhor tinha grupo político? Não, eu mexia com o Votuporanga Clube, né? Votuporanga Clube, com o Rotary, fazia aqueles bailes da debutante, cada baile bonito fazia, né? Tinha. Aí o clube era onde a associação comercial hoje, tinha um salão ali. Depois o Dalvo Guedes construiu uma piscina, ganhamos o terreno ali. A primeira piscina foi o Dalvo Guedes que construiu. Ele fez o sócio remido, cada um. Ele era gerente do Bandeirante. Ele emprestava o dinheiro para a pessoa para ser sócio remido. Pagava em 10 prestação, né? Então conseguiu fazer a piscina. Então ali começou com a piscina? Começou com a piscina. Aí depois foi fazendo o clube. Depois foi o doutor Joaquim, o doutor Abílio Caliri fez uma armação, o doutor Joaquim fez a cobertura. Depois eu entrei também, bom, eu sempre participei, mesmo como era diretor social de todos, né? Aí depois eu fiz a parte da frente, que é a boate, aquela frente do clube, foi na minha gestão que foi feita, né? Aí a quadra de tênis. A quadra de tênis. Eu fiz uma quadra de tênis não foi eu que... Eu não me lembro se foi... Aí o Manuel Anzai fez a parte onde está o bar da piscina, foi o Manuel Anzai.
Foi na época do Manuel Anzai. E o Açari foi o Abílio Calili também. Abílio Calili e o Horácio Correia de Moraes. Depois mudou para Rio Preto, né? Foi para Rio Preto, o Horácio. E o Açari, no início, era um clube bem... Era clube de campo, era longe da cidade. Era longe. Era longe da cidade. Era clube de campo mesmo, bem longe. E não tinha piscina, nada, era só represa. Nada. Tinha sandolim, barco, aquelas coisas. Tinha as barraquinhas e tal, começou. Aí foi muito bem, eu saí. Até hoje está bem. Não, né? hoje é um tremendo muito bem. clube, né? Hoje é um clube... É um senhor clube. O problema do clube é que antigamente ninguém tinha piscina em casa, ninguém tinha... Então você ia para o clube. Hoje, ninguém mais vai em clube. Hoje acabou essa, né? Acabou os bailes, acabou, não sei. Não... Acabaram. Aqueles bailes de carnaval É lindo, Votuporanga Clube aqui na rua, né? Era um povo alegre, né? Eu lembro do Rafael Cavalim, aquele saco de confete nas costas, jogando em todo mundo. Todo ano ele ganhava como melhor folião. Ganhava. E o Votuporanga Clube fazia aqueles concursos de fantasia, né? Fazia. Maior folião. Porque as pessoas faziam o seguinte, saíam nas escolas de samba, aí depois ia para o clube participar né? Começava... O Votuporanga Clube fazia até Réveillon, baile da cidade, era muito bonito. Era. Depois o povo foi deixando. Aí... E no carnaval tinha muito lança-perfume, né? Tinha. Depois foi pro Jânio Quadro proibiu, né? Gozado, né? Era bonito. Mas as pessoas usavam o lança-perfume para jogar no ar, né? Não era... Nós jogávamos até na vista, né? Que era um perigo. Assim, não era... Foi proibido, pois cheirava também. Cheirava, né? Era como usava, né? Era uma Votuporanga muito boa de morar, muito gostosa, era muito divertida. Ô, Sr. Ramos, quando que Votuporanga, mais ou menos, começou a ter um crescimento mais rápido, assim? Foi depois que começou a asfaltar a Rua Amazonas? O que deu, eu acredito, o impulso, é até chato, porque eu fui presidente, o Luiz Earo foi prefeito, a gente era muito amigo. E ele me nomeou presidente do Plamivo, Plano de Amparo e Incentivo à Indústria de Votuporanga, né? Foi com o Luiz Earo que começou? Foi, em 70. Aí eu falei, Luiz, e o seu Nabuco tinha desapropriado uma área para a escola agrícola, plantava maracujá, né? Sim. Ali onde é o primeiro parque industrial. Aí eu, Luiz, se você me der um terreno para eu implantar um parque industrial, eu pego o Plamivo. Aí ele me deu uma parte dessa área? Da área da escola agrícola. Aí o doutor Fava e o doutor Joaquim, eles eram vereadores, foram em Jundiaí, pegaram a lei do parque industrial deles lá, trouxeram para cá. E aí nós adaptamos para o nosso sistema aqui. A gente dava o terreno, terraplanagem, a luz até no local e a água e esgoto, né? Até no local. Dentro a prefeitura não podia entrar. Sim. E a pessoa tinha 18 meses até para terminar a construção. Ele tinha 1 ano para começar e 18 meses para terminar. E assim começou o primeiro parque industrial. E não pagava nada? Não, a pessoa recebeu de graça. O Facchini era aqui na rua Pernambuco. Isso. Fazia uma carroceria por mês, né, em cima de 4 tambores de gasolina. Aquele tambor de gasolina chamava. Né? Aquele tambor. Então fazia o carroceria ali. O seu João, começou com o seu João. Depois passou para o Euclides, né? O seu João fazia carroceria ali. E eu insisti para eles irem para lá. Isso é a primeira indústria lá. O Rubens Facchini não falou, mas como é que eu vou levar meus empregados para lá? Falei, Rubens, vai de bicicleta, alguma coisa. Era fora da cidade. Fora? Então era escola agrícola. E era tudo terra. Tudo terra. Eu falei, Rubens, vamos começar, gente, vamos animar. Aí peguei várias pessoas, o Mário Tadashi, o Malvas. Aí foi doando o terreno para eles. Foi quando começou a
começaram as Fatini, indústrias de móveis? É. Estofados? Não, o Móveis começou com o P. Pereira aqui na Rua Amazonas, Chama onde loja de está o estofa. Doidão hoje, ali em Isso. frente, né? Ali foi a primeira fábrica de sofado que tinha aqui. Mas teve uma época que Votuporanga tinha um monte de fábrica de móveis. Chegou a ter 300 fábricas. Depois foi diminuindo. E foi em função desse parque Foi industrial. o parque industrial. E com isso, esgotou os terrenos ali. Passou o tempo, continuei com os outros prefeitos, né? O Pedro Stefanelli deu, o João Núcio deu uma parte, que é o segundo parque industrial. Aí o Facchini também. Aquela parte onde está o Facchini 2 lá, era do Mário Casali. E a prefeitura desapropriou aquele terreno e não conseguiu pagar. Aí eu falei, Mário, eu posso vender esse terreno? Porque ele fica parado. Ele falou, pode. Eu telefonei para o Rubens Facchini. Falei, ele estava em Rio Preto já. Falei, Rubens, você não quer um terreno? Quanto que é? A dívida é 55 mil. Falou, segura para mim que é meu. Aí nisso ele já fez a segunda fábrica de carroceria lá. Passou a fazer a parte de ferragem lá. E aqui ficou de madeira. Sim. Então, como a madeira acabou também, passaram tudo fazendo esses furgão, né? Aí depois que eles fizeram Depois em Simos. fez em Rio Preto. Em Simos, sim, também. Você vê, em Simos foi agora há pouco tempo. O primeiro parque industrial de toda a região foi Votuporanga. O prefeito de Rio Preto, o Adair Vettorazzo, mandou 2 pessoas para cá para copiar o nosso estatuto do Plamivo. E nós deixamos de levar. Eles adaptaram para o sistema deles lá. Não sei como funciona, né? A nós aqui funcionou muito bem. Todo mundo movimentou, a cidade foi embora para lá. Isso. Então, aí depois o seu Mário fez o bairro Poço Bom. Loteou. A hora que as indústrias foi para lá, ele tinha comprado um sítio, né? E ele loteou aquele sítio ali. Ali era um sítio, né? Foi loteado ali. E hoje... Aí hoje virou cidade, hoje é independente, né? Me parece que da rodovia para lá, dá mais de 30% da população de Votuporanga. Tem mais de 30%. Tem mais de 30 mil pessoas lá, mas 30 tem. Você vê o Poço do Vilar era posto de rodovia. Era longe o Poço do Vilar. Ô, Sr. Ramos, eu me lembro, eu era garoto. Hoje ficou no centro. O Alício chamou meu pai para ver onde ele ia fazer o poço. A hora que o meu pai viu aquilo, meu pai falou, Alício, você está louco. Tá ficando louco. Era terraplanagem só. Onde você acha que era tudo mato? Tudo mato. Né? Mato e roça, né? E ele falou, não, vou pegar a rodovia. E hoje é um posto. Onde eu moro ali era a plantação de algodão. Eu morava praticamente no sítio ali. Comprei uma casinha, meu avô, né? Comprou uma casinha de 4 cômodos, nós mudamos para lá. Mudando um pouquinho, me conta um pouco, Samus, a história da concha acústica. Quem começou foi o Nabuco. Né? E aí depois ficou parado um tempo. Ficou parado. Ali tinha a Rádio Clube, que era do Nelson Camargo, e o Nelson Camargo incentivou o Nabuco para fazer essa concha acústica. Era um teatro do povo, né? Que eles chamavam Teatro do Povo ali. Então, só que não era coberto? Não era coberto. Só fez tirou a terra, fez as arquibancadas ali, né? E a parte do palco, só. Mas por que ficou parado? Porque não tinha finalidade. Pensando bem, ali tinha a prefeitura, tinha um prédio da prefeitura muito bonito ali. Desmancharam para fazer a concha acústica. Mas foi uma disputa política ou não? Ou não sei. Foi um... mas eu lembro, Sr. Ramos, que ali aconteciam shows, lotava aquela concha. Lotava, né? A prefeitura pagava artistas para ir lá cantar, né? O senhor Nelson Camargo também promovia shows. Também a rádio em frente ali. Ele promovia shows. Promovia show, a Rádio Clube promovia show. Eu lembro, Oscarito, Wagner Vanival, que eles cantavam ali, né? Eu mesmo fui locutor da Rádio Clube 8 anos. Né? O senhor foi locutor? Fui locutor também. Eu fiz de tudo. Bom, vamos falar do comércio, né? Por exemplo,
o Móveis Rapaz, né? Tem lá o Paulo Rapaz. A vida inteira eles venderam móveis de madeira, até hoje. Móveis bons, né? Bons, até hoje o Paulo. É. Tinha mercado para isso? Era gente da região? Tinha, porque ou nós comprávamos aqui, ou tinha que ir para Rio Preto. E era muito difícil Rio Preto para nós. A rodovia era terra. É terra. Tinha que ir daqui. A saída era por aqui no fundo. É. A saída para Rio Preto ainda tem até hoje a Tem. estrada ali, um pedacinho, né? É. Tem. E... Tudo de terra, né? E Bom, quando e aí- chovia, atolava. E aí nós tivemos grandes redes aqui, Pernambucana, Buri, né? Tinha a Casa Pernambucana, Casa Buri, Jaraguá. E lembra para mim aí alguns nomes? Casa Casa Jaraguá, Armênia. Casa Marinheiro, Casa Armênia. A Armênia era calçado, né? É, Tem o João e o Nubar, né? é. Tem, os dois eram. Aí Depois- tinha o... Ainda tem a família do João até hoje aqui. Tem. A mulher faleceu porque mas tem a filha aqui. Que tinha também que eram os portugueses, Casa Marques. A Matos. Marques. Tinha a Casa Marques, tinha Manuel Marques, né? Era Manuel Marques. Tinha o Joaquim, até pouco tempo era professor aí na faculdade, né? Parece que era na faculdade. Não, lá no Colégio Comercial. Comercial, né? É. Então, Aí nós tivemos a Casa Matos, que foi Casa foi. Alvorada. Aí a Casa Matos, onde é a antiga Dias Martins, foi eles que construíram ali, né? Depois fizeram o hotel aqui e puseram a loja aqui. Mas eles vendiam aquele famoso sapato Scatamáquia. Era famoso, caro, muito bonito, né? Mas e assim foi. E aqui tinha os distribuidores aí, os atacatistas, Veríssimo, né? Tinha Veríssimo, Dias e Sé, onde é o supermercado Amigão hoje, era Dias e Companhia, né? Tinha Dias Martins, E eles vendiam para vendia para toda a região. toda a região. Toda. E de onde que eram? Eles eram? Eles eram de São Paulo, né? de São Paulo. É. Era uma rede, era Rede. Muito bonita. Senhor, e quando começou a fazer os esgotos, né? A cidade começou a... Isso foi quando? Foi Foi na época do João Leite, né? Ah, Foi na época do João Leite que começou a fazer aquela caixa d'água lá onde está, os tubos na rua, né? Aí, o Nabuco tentou fazer um poço profundo e não deu certo, né? O que foi? Quebrando? quebrava a broca, né? A broca não batia num, não sei, basalto, uma coisa assim que a broca quebrava. Aí não podia continuar, porque não conseguia tirar a broca lá do fundo. Depois modernizou, Votuporanga tem vários postos, muito bom. Eu lembro que era E agora a água vinha da onde? Porque ele foi lá ao poço para quê? A água vinha da represa? Não, né? Não tinha. A represa foi o Luiz de Ara que fez. Foi o Luiz de Aro. Foi, o Luiz de Ara fez a represa. Não tinha água encanada aqui. E depois, com o João Leite começou, não terminou, começou. Aí o Luiz de Aro fez a represa, até Valentim emprestou máquinas para poder fazer o aterramento ali. Todo mundo ajudou. Porque tinha pouco material, pouco caminhão, não tinha condição de fazer. Aí a região ajudou. E quem começou a asfaltar foi o Nabuco. Nabuco começou. Começou ali no comecinho da Rua Amazônia, onde é uma Casanzai hoje. Começou ali. Começou ali. Ali começou o asfalto. E hoje é essa cidade que Puxa vida. gostosa de morar, né? E Votuporanga, o senhor que passou a adolescência, o que os jovens faziam? Porque não tinha televisão, não tinha nada. Né? A gente reunia ali na praça até 4 horas da manhã. Isso era sagrado a todos, essa molecada ali. No sábado. Conversando, brincando, essas coisas. Não tinha o que fazer. Aí tomava um cafezinho no Chinoara, né? Bar do Chinoara. Aí cada um tomava seu rumo. Bom, namorar, pegar na mão já era um compromisso De jeito sério. nenhum.
Tinha o FUT, onde é o Cine Votuporanga, aquela rua, que é o nome do padre ali agora, né? Frei Arnaldo, né? É do Frei Arnaldo, né? O nome. Não é Arnaldo. Ah, a rua Padre Isidoro Paranhos? Não, em frente ao jardim ali. Sei, aquela ruazinha pequenininha. Aquela ruazinha pequena. Ali era o FUT, areião, né? Era uma areia. Os homens ficavam do lado, enfileirados, e as moças de braço dado iam até lá na rua e voltavam. E os homens ficavam mexendo com elas. Era a vida de todo e elas sábado. riam. Só sábado também, né? Só sábado. Só o sábado. E o cinema? O cinema... O Mané Mata que fez? O Mané Mata começou, né? Era ali onde é o Janine Sport. Começou ali pequeno, né? Depois ele reformou... Que era o Cine Paramount, né? Paramount. Cine Paramount. Agora... Onde o cinema era o clube. Era o clube de Votuporanga que começou ali. Ah, tá. Aeroclube chamava. O Aeroclube. Era o Aeroclube que... Aeroclube. E me parece que, não sei se todo final de semana, terminava o filme, afastava as cadeiras e fazia um baile, né? Ali no cinema. Depois que fez um novo cinema, você falou em baile, todo domingo tinha matinê dançante, onde é o cinema hoje. Então ficava o conjuntinho do Tesourinho ali tocando, e o pessoal dançava ali, antes do filme. Ah, antes de começar o filme? Antes de começar o filme, dançava ali, dentro, onde é o cinema hoje. Mas e as cadeiras? Não, naquela área... Naquela área lá na frente? Na frente. Depois entrava... Porque o cinema era grande, né? Tinha aquele mezanino. Tinha. Era muito grande. Era só cinema que tinha aqui, né? Eu era o clube, mas era o clube, não era todo mundo que podia entrar, né? Só sócio. Quem que podia ser sócio? A gente não tinha dinheiro para isso, era só os mais velhos, né? Agora, moleque, não. O seu Mané Mata era um visionário, né? Foi ele trabalhou bastante pela cidade, viu? Esse cinema que ele merecia fez. até uma homenagem, né? Porque o cinema me parece que é de 50 e pouco, né? 56. Por aí. Né? Eles tinham o bar Paramount e o cinema, né? Até uma coisa interessante de se lembrar, a cerveja vinha em saco. Empalhava, punha 60 garrafas num saco, né? A gente ajudou para ganhar a entrada do cinema, a gente era moleque, ajudava a ensacar as garrafas de cerveja para ganhar a entrada do cinema. A gente não tinha dinheiro, né? E era comum tomar cerveja natural quente, né? E era comum tomar cerveja quente, né? Nem tomava, né? A molecada não tinha dinheiro para isso. E aí tinha os matinês, né? Que era muito interessante porque antes do filme passava aqueles seriados, né? Um pedaço. Eu me lembro que tinha o Batman. Depois tinha o Mazzaropi. Quando passava filme Mazzaropi, a fila ia... atravessava o jardim. Era 3, 4 sessões. E as pessoas ficavam na fila esperando acabar a sessão anterior. Ficava. Né? Ficava. Era incrível. O Mazzaropi era a grande atração. Era a grande bilheteria, né? Era uma das maiores bilheterias, né? E tinha muita quermesse, né? Tinha, quermesse tinha, correio elegante, né? Você mandava um bilhetinho para o menino, escondido. Era muito bonito, era parque, gostoso. Tinha parque, né? Parque, circo. Ali é onde está o doutor... aí do lado do cinema, ali montava circo, né? Onde a Caixa Econômica era circo também. E tinha os famosos, né? Lolô e Mexerica. Tinha aquelas... Alciate, Circo Alciate. Circo Alciate. E via também, de vez em quando, os caras faziam tourada, né? Umas vaquinhas. E as pessoas iam, né? O parque, então, era muito movimento, né? Tinha aquelas canoas, cavalinho. O Alberto Mariano, que foi locutor muitos anos da Rádio Clube, ele veio para Votuporanga num parque. Veio. O parque era atrás da minha casa, onde eu estou hoje, ali onde está a casa do Maurício Pereira, ali, do Maurício Menezes. Ali era o parque, onde a faculdade, a oficina de cada faculdade.
Atrás da minha casa, ali era parque. Ficava ali. O Mariano começou ali. Começou ali. Eu lembro dele. Aí o seu Nelson contratou. Contratou ele. Ele tinha uma voz bonita, né? Tinha. Voz bonita. Tinha, vixe. E o circo tinha uma coisa muito interessante, que no final eles faziam um drama, né? Tinha. Tinha o drama, igual um teatro, mesmo, né? Um teatro. Abria a cortina e trabalhava. E tinha aqueles temas dramáticos, filho matava a mãe. Era bonito, palhaço era bonito. Ô, senhor Rames, e o esporte em Votuporanga? Votuporanga teve muito... Votuporanga tinha dois times de futebol muito bons, o América e o VEC, né? VEC. Então, era uma disputa louca entre os dois times, né? E dava renda, tudo. Tanto é que na Vila América ali era o campo do América. Do América. E o VEC era aqui onde está o supermercado que é do Beto Morini. O Mufato. Mufato. Ali era o VEC. E o América era lá embaixo, na Vila América. Aí eles juntaram. Aí juntou. Aí os dois acabou juntando um só e formaram. E o primeiro presidente foi o Plínio Marim, né? Da Votuporanguense. Da Votuporanguense, acho que foi, sim. O Carlos Márcio ajudou muito, né? O Carlos Márcio... Ajudou muito. Ele ajudava muito também. Gostava, né? Inclusive tem uma história do Carlos Márcio, que ele recebeu uma herança, não sei, de uma tia dele. Ele pôs tudo na Votuporanguense. Ele era apaixonado. Ele adorava o Votuporanguense. Tanto é que ele foi cremado, né? E as cinzas dele ele pediu para que jogasse no Plínio Marim. E foi Marim. feito isso, jogaram no Plínio Marim. Ele era uma pessoa... Eu era muito amigo, nós fizemos ginásio junto, eu era muito amigo do Carlos Márcio. Eles eram... E Votuporanga teve também uma boa equipe, né? De natação, de basquete. Basquete tinha, eu joguei também basquete, né? Tinha o Laércio Seneviva, que era do Banco do Brasil. Ele tinha automóvel, o único que tinha automóvel, então a gente ia com ele, né? Para jogar por aí, Tanabi, tudo, e o Laércio levava a gente, né? O senhor está falando de pessoas importantes, eu lembrei de dois aqui. O professor Laerte Benini e Geraldo Machado. E eles faziam teatro e enfeitava a rua. O Geraldo, né? Que coisa, né? No Corpus Christi. Corpus Christi. E aí, as escolas, os alunos que faziam isso. Então a gente passava um mês recolhendo pó de café, palha de arroz, serragem. E aí a gente pintava, e aí cada escola tinha uma parte. Era bonito, né? Era bonito. A gente fazia ali na Rua Pernambuco, se eu não me engano, né? Fazia na Pernambuco. Fazia ali na Pernambuco. E aí o padre passava em cima. Era uma coisa. Era o Laerte e o Geraldo. Eram dois artistas, né? O Geraldo era um artista. Era um artista. Inclusive o Geraldo tinha projetos artísticos mirabolantes. Aquele desenho da praça foi ele que criou. O da São Bento, não sei. Bento foi o seu Floriano Marzocchi. Ah, é? O desenho foi do Marzocchi. Ah, é? O seu Floriano, Ah, tá. Ele que fez. A gente ficaria 3 dias conversando aqui, mas o nosso tempo acabou. Lembrando da boa história. Muito obrigado Eu que agradeço, por ter vindo e a oportunidade de a gente falar um pouco. Falar um pouco do nosso passado, do meu da nossa tempo, história. Bom, nós encerramos mais um Baú de Votu e na próxima semana nós teremos um novo convidado para relembrarmos Votuporanga, quando Votuporanga era uma cidade inocente, uma aldeia gostosa, gostosa de se viver. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.